questa la sommerge. Ma è pazzesco, a me sembrava un'illusione ottica. Guarda. Gliela sbatte contro la roccia. Terremoto marino. La sbatte contro la roccia, guarda. Ma c'è gente. Guarda, la sbatte contro la roccia. Ma davvero? Per fortuna non abbiamo fatto i porci. Mamma, dove la sbatte sulle rocce. E continua a spingerla. O maior tsunami do mundo. Mais de 220 mil mortos. Na manhã de 26 de dezembro de 2004, uma série de ondas gigantes, com velocidade de até 80 km por hora, devastou a costa de 8 países no Oceano Índico: Sri Lanka, Indonésia, Tailândia, Maldivas, Índia, Bangladesh, Mianmar e Malásia. A causa do tsunami foi o maior terremoto dos últimos 40 anos, 9 graus na escala Richter, provocado pelo choque entre duas placas tectônicas, no fundo do oceano. O epicentro foi em alto mar, na costa de Sumatra, a 1.600 quilômetros de Jakarta, capital da Indonésia. Por causa das festas de final de ano, a região estava cheia de turistas. Estima-se que mais de 220 mil pessoas tenham morrido na tragédia. Una roba incredibile, mai vista prima. Questa è la nostra spiaggia. Magari il bagno oggi no, Il pesce! Fai un primo piano sul pesce! Povero, ributtare in mare! Giovanni, fagli fare un primo Fallo piano. ributtare in mare. Grazie. La tua macchina fotografica. La portiamo tutto un po' in là. Lo porterei nel buio. Stai riprendendo! Romeo! Boa noite. Chega a 60 mil o número de mortos no maremoto que atingiu a Ásia e parte da África. Os enviados especiais da Rede Globo, Marcos Uchoa e Sérgio Guius, estão na Tailândia e mostram como a tragédia abalou a vida dos moradores e dos turistas. A primeira reação, e com razão, foi querer ir embora. O aeroporto de Phuket ficou lotado de gente querendo deixar o local, deixar para trás um paraíso que os expulsou. Algumas imagens de turistas, cinegrafistas amadores, dão uma pequena ideia do que foi estar lá quando as ondas causaram tanto dano, desespero e mortes. Câmeras, que normalmente registrariam momentos de alegria, de férias, filmavam destruição e medo. Hoje, pelo menos, pelas ruas, os que jaziam sem vida eram apenas manequins de lojas destruídas. E a vida continuava normal para alguns como essa família. Mais um dia de praia. Mas muitos olhavam de longe, ressabiados. Ou como esse velhinho alemão, que ainda traumatizado, insistia em contar, explicar, mostrar o que tinha visto e vivido. Para ele, foi um susto. Para essa tailandesa foi muito mais do que isso. Dona de um pequeno hotel na beira da praia, ela perdeu tudo. E diz que não sabe se vai ter condições de reconstruir seu negócio.
Um dos hóspedes dela era esse australiano, Paul. No local do quartinho dele, carros se amontoavam como brinquedos jogados num canto. Ele voltou para tentar encontrar alguma coisa. Achou o Papai Noel da filha, que dormia agarrada com o presente ganho na véspera. Ele brinca, ela vai adorar. Chega outro australiano com a mãe, vizinhos de infortúnio e de aventura. Pedem uma foto do lugar onde renasceram. Eram 10 horas da manhã do último domingo de 2004. Para cada história de final feliz, existe uma ao lado que não teve tanta sorte. Os australianos conseguiram escapar por aquela escada, mas uma mulher tailandesa com a filhinha, ela foi arremessada pela água, jogada até lá. Ela conseguiu entregar a filha para eles, mas logo depois a água era tão forte que jogou ela contra os carros, ela bateu com a cabeça e morreu. Na verdade, toda essa área do hotel, esse pátio interno, se transformou quase num cemitério. 5 corpos boiavam por aqui. Cemitérios de muitos mais foi um hotel bem maior ao norte de Phuket. 770 corpos foram encontrados. Soldados procuravam e carregavam gente morta. Uma cena de guerra, não de um lugar onde todos os que estavam ali esperavam a tranquilidade de férias à beira da praia. No hospital, centenas de feridos e fotos de crianças desaparecidas. Num centro montado para ajudar a famílias vítimas, um mural mais chocante: identificar o vivo no rosto do morto. Era uma tarefa difícil demais. No centro para as vítimas, se podia dar telefonemas. Comida e bebida eram dadas de graça. Só não davam o que todos mais queriam: notícias. Mas existem algumas boas. Um casal de americanos encontrou um menino sueco de apenas 2 anos. Ele estava sozinho. Eles temiam que os pais dele tivessem morrido. Mas os médicos botaram a foto do garoto na internet e um tio o reconheceu. Os pais dele estão feridos no hospital, mas o menino já está com a avó. E nessa idade é fácil esquecer. Já esse outro menino, sozinho, procura pelos pais. Para ele, como para tanta gente, essa é uma onda que nunca vai passar. Boa noite. A Cruz Vermelha Internacional estima que pode passar de 100 mil o número de mortos no maremoto na Ásia e na África. Os enviados especiais da TV Globo à Tailândia, Marcos Uchoa e Sérgio Guils, mostram os reencontros de famílias separadas pela tragédia e a dificuldade para identificar as vítimas. Na Indonésia, uma família se preparava para um casamento. Câmera na mão, eles escaparam para o 2º andar da casa e gravaram a destruição causada pelas ondas. A água arrastava tudo e os vizinhos subiam nos telhados para escapar da enxurrada. Numa outra ilha da Indonésia, o maremoto destruiu 80% dessa cidadezinha de pescadores. Na Índia, o ritual de cremação dos corpos é observado por muitos. Ou isso, ou o governo pede para que os mortos sejam enterrados o mais rápido possível. Na Tailândia, um engarrafamento enorme. A estrada pela montanha está cheia de carros seguindo em direção à praia, Khao Lak, a praia tailandesa onde mais gente morreu. Eram turistas que vieram passar o Natal, fugir do frio em hotéis que prometiam e cumpriam um paraíso tropical. De domingo para cá, tudo é silêncio, desolação. O maremoto destruiu o hotel de maneira quase completa. É surpreendente olhar para cima e ver no telhado de bangalôs de 2 andares o que ondas de 10 metros podem fazer. As telhas ainda escaparam, mas é continuar andando e se vê que o que estava embaixo não tinha nenhuma chance. Esse era um desses quartos duplex, um dos melhores, dos mais caros, claro. Eles são mais perto do mar. Se você pegar um helicóptero e olhar de cima, vai ver que o que aconteceu com esse hotel é o mesmo que a tantos outros. Uma horrível paisagem. Na praia, agora sem corpos, detritos para todo lado. Em toda essa região, que é uma reserva florestal, existem mais de 15 grandes hotéis. E como o mar fica muito próximo da montanha, você vê que a montanha fica bem pertinho, os hotéis foram construídos grudadinho à praia. Isso acabou sendo fatal. A piscina ficava logo de frente à praia. Às 10 da manhã, hora do maremoto, cheia de famílias com crianças menores fugindo do sol forte. Ou no restaurante, também de frente para o mar, hora do café da manhã.
Essas imagens foram feitas por um casal sueco. Mostram o momento em que a água começa a subir. Do lado de fora, 2 outros turistas tentam se segurar. Não conseguem. São arrastados. A onda invade o restaurante, arrasando tudo. Aqui em Phuket, 2 meninos de 7 anos. O alemãozinho conseguiu descobrir através da avó que a mãe está viva num hospital. Já o sueco anda com um pequeno cartaz. Ele procura os 2 pais e os 2 irmãos. Num hospital, um pescador de Khao Lak reencontrou o filho dele de 4 anos. O pai tinha sido dado como perdido no mar. O filho ficou 2 dias em cima de uma árvore. Esse suequinho de 2 anos que tinha se perdido reencontrou o pai, que está hospitalizado. Mas de volta ao hotel não se vê, mas se sente que muitos que ainda estão desaparecidos ainda serão encontrados. O livro mostra a curiosidade do turista em conhecer as belezas da Tailândia. O CD, o DVD, prometiam grandes férias para a família. Olhando assim, é mesmo um convidativo e calmo mar para crianças. Na estrada, um pequeno caminhão e logo depois um ônibus, lotados de corpos. Chegavam todos ao templo budista de Wat Laken, em Taplamuk. Era lá o primeiro destino dos mortos de Khao Lak. Um adolescente sueco diz que veio para levar o corpo do pai, que tinha sido encontrado. 1.500 suecos ainda estão desaparecidos. É o país com mais gente afetada. Existem caixões por todo lado. O garoto sueco recebe o consolo de uma amiga. Ele conseguiu, mas encontrar um parente, alguém tão íntimo, é não só terrível, requer nervos e estômago. É muito difícil o trabalho para a identificação, mas é urgente que se faça alguma coisa rápido, que se creme ou que se enterre esses corpos por causa do perigo de doenças. Homens passam o tempo todo desinfetando os corpos e tudo em volta. A cólera é a doença mais temida. Os estrangeiros que são encontrados são levados para esse container refrigerado. O homem diz que só ali já existem 80. Os corpos depois serão levados para seus países, para ter um funeral normal, e por enquanto raro, como o dessa pessoa num caixão tailandês. Quase todos aqui são budistas. Cremar o corpo é tradição para eles, e é o que muitas famílias fazem aqui mesmo. Mortos pela força da água, agora cinzas pela força do fogo. Boa noite. Na Indonésia foram encontrados mais 4.000 corpos na ilha de Sumatra, o lugar mais próximo do epicentro do terremoto no Oceano Índico. Já são 165.000 os mortos na catástrofe. Os repórteres Marcos Uchoa e Sérgio Guils documentaram a destruição em Banda Aceh e o drama da população numa das cidades mais arrasadas pelas ondas gigantes. A fila começa de madrugada. O avião com muitos voluntários para ajudar Banda Aceh parte cedinho. Mas depois de um longo atraso, todos têm que parar em Medan, maior cidade da região, onde vários aviões cargueiros trazem ajuda para as vítimas do maremoto. A espera é longa, o salão de embarque está lotado. A tragédia bagunçou todos os aspectos da vida das pessoas. Nada é como antes. Finalmente o avião sai. No pequeno aeroporto de Banda Aceh, quem chega se prepara para um choque. Numa aldeiazinha próxima ao aeroporto, um bom sinal, um mercado colorido de comida. Longe do mar para ser seguro, próximo o suficiente para ter peixe. Mas Banda Aceh ficava perto demais. E logo logo o coração aperta com as imagens de destruição. A área em volta da maior mesquita da cidade já foi limpa e lá dentro está uma multidão. Sexta-feira é o dia de reza para os muçulmanos. E todos precisam de um conforto espiritual. Todos precisam se segurar com a fé, porque o mundo deles desabou. Do alto se tem uma ideia melhor do pior dessa tragédia. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, visitou hoje a região. Disse que nunca viu tanta destruição e que ficava se perguntando onde estão as pessoas. Algumas estão sendo encontradas agora. Essa era a rua principal de Banda Aceh. Aqui começavam lojas e lojas do Mercado Central, que estava lotado no domingo de manhã. A destruição foi causada não simplesmente pelo maremoto, mas também por um terremoto que aconteceu antes. Isso explica porque o cenário é tão pior do que na Tailândia e no Sri Lanka. Passar por essa rua é ver loja depois de loja destruídas. Lama,
carros retorcidos, restos de tudo. Dentro de uma delas, os voluntários encontram mais um corpo. No meio desse trabalho tão difícil, pessoas procuram salvar alguma coisa do que era um negócio, o meio de vida delas. Essa família perdeu a casa, perdeu parentes. Moravam a 1 quilômetro do mar. Querem viver agora a uma distância bem maior. Tem gente traumatizada, tem gente ferida, tem gente que ainda está morrendo. Tem muita gente que já morreu e os cadáveres são um enorme problema. O trabalho dos guindastes é cada vez mais urgente, principalmente por causa do perigo de epidemias. E cada vez que eles revolvem a terra, a lama, os detritos, eles encontram corpos que são colocados nas esquinas. Os corpos estão amontoados e 2 vezes por dia os caminhões passam recolhendo esses embrulhos que ninguém tem tempo de identificar, reconhecer. Embarcam mais um para o caminho até o cemitério. O caminhão vai cheio. 38 corpos, 38 pessoas. Morte que segue, vida que segue. O G7, o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, anunciou que vai conceder moratória aos países atingidos pelo maremoto, que assim ganham mais tempo para pagar a dívida externa. Um vídeo gravado por um rapaz indiano que passeava com a família mostra a aproximação das ondas assustadoras. A água explode contra o muro de concreto e chega ao mirante onde estavam indianos que visitavam um memorial em Tamil Nadu. Outro vídeo mostra que a força destruidora das tsunamis arrasou um vilarejo no Sri Lanka. Nas imagens, gravadas logo depois que as ondas cessaram, o desespero dos sobreviventes. Homens tentam reanimar uma mulher. Recolhem corpos. No telhado, várias pessoas se salvaram. A Cruz Vermelha Internacional informou que o número de mortos no maremoto do Oceano Índico chegou a 155 mil na Ásia e na África. Os correspondentes da Rede Globo, Marcos Uchoa e Sérgio Guius, acompanharam no Sri Lanka a solidariedade de um brasileiro. Equipes de resgate de vários países trabalham para salvar animais selvagens. Em Khao Lak, na Tailândia, 1 quilômetro mar adentro, é normal se encontrar golfinhos. 1 quilômetro terra adentro é muito estranho. Mas o maremoto atirou 2 deles num laguinho e quando a água voltou, eles ficaram presos. Biólogos estão tentando levá-los de volta para o mar. A ajuda de elefantes também está sendo importante nessa região de difícil acesso para caminhões e guindastes e onde tantos turistas morreram. Aqui no Sri Lanka, os animais que vêm do mar não estão sendo bem-vindos. Como não bastasse a destruição de tantos barcos de pescadores e a morte de tantos deles, a população está se recusando a comer peixes, por medo deles terem se alimentado de cadáveres. No sul do país, os problemas continuam os mesmos. É destruição para todo lado. Essa linha de trem foi entortada pela força do mar. Dá para ver como ela foi quase arrancada do chão. Mas o pior vem depois. É no local em que ela passava a uns bons 500 metros da praia. O trem de passageiros da capital Colombo para Ricadua foi jogado longe e cada vagão acabou derrubado num lugar. O policial cercou a área e quer saber o que vamos fazer ali. Apresentamos uma boa razão para que ele permita a entrada. O brasileiro Silas Silveira vai poder ajudar. Ao se chegar perto, se tem uma ideia da enormidade da tragédia e do trabalho necessário para encontrar as vítimas. Tudo começou para Silas Silveira há 20 anos. No México, em 85, ele participou pela primeira vez de operações de ajuda a vítimas de terremoto. Muitas tragédias depois, ele conhece agora uma realidade diferente, um maremoto. Pegou muita gente de surpresa e eu acho que não deu chance para ninguém escapar. Esse pessoal que estava aqui, acho que 90% foi dizimado. Eles estão trabalhando num vagão que virou e existem 10 corpos presos. Silas entra e se junta aos 20 soldados que estão trabalhando. É um lugar que mistura lama, árvores, ferragens e cadáveres. O pior é que são tantos mortos que mesmo mais de uma semana depois, ainda existe muito o que fazer para encontrá-los. Primeiro se falou em 500 mortos, depois 1.000. Na verdade foram vendidas 1.500 passagens e cerca de 2.000 pessoas estavam no trem superlotado. Os 8 vagões ficaram totalmente destruídos. Não escapou quase ninguém. Silas já não é mais necessário e volta porque agora é a hora de se retirar alguns mortos. Os soldados cobrem o corpo de uma mulher com vários panos. Um vagão ao lado ficou de pé. Entrar nele é imaginar o horror pelo qual essas pessoas passaram.
Eram famílias e famílias. Tudo estava muito apertado, era gente demais, saídas de menos. E o mar levou todos, deixou pouca coisa. Os corpos já se foram, mas os pertences das pessoas continuam aqui. São bolsas, água, biscoito, roupa, sandália. Era para ser um domingo de praia e o trem estava lotado. De dentro do trem se vê mais um passageiro passar. Era uma criança. Esse é o difícil dia a dia dos soldados. Foi apenas o primeiro dia para Silas. Toda a área virou um grande cemitério. Dos passageiros, apenas 5 sobreviveram ao desastre. Para todos os outros, o maremoto foi o fim da linha. No Sri Lanka, os correspondentes Marcos Uchoa e Sérgio Guios mostram o drama dos pescadores que perderam o que lhes garante o sustento. E na Malásia, uma sobrevivente lutou pela vida por 5 dias em alto mar. Melawati tem 23 anos. Foi encontrada por pescadores da Malásia. Ela é da Indonésia, da região de Aceh, e durante 5 dias sobreviveu no mar, agarrada a uma palmeira. Tinha as pernas todas mordidas por peixes, mas pelo menos ela sobreviveu. No Sri Lanka, como em toda a região, uma comunidade foi particularmente afetada, os pescadores. É só se passar por estradas do litoral e o cenário é o mesmo. Barcos destruídos, barcos afundados, barcos atirados longe pela fúria do mar. Todos os pescadores conhecem tempestades, têm vidas perigosas, mas nada podia prepará-los para o maremoto. As casas deles foram destruídas, as redes, instrumentos de trabalho também. Poucos ainda têm barcos. Existem muitos grupos de mulheres, viúvas, que perderam os maridos que traziam do mar o sustento da família. Em qualquer grupo de pescadores, as histórias são terríveis e se repetem. Todos aliviados por estarem vivos, todos angustiados com o que vai ser da vida agora. Muitos perderam tudo. São poucos os que têm coragem de voltar para o mar, e quando voltam, não trazem grande coisa. São poucos peixes. Numa hora dessas, esse local estaria cheio de gente. Peixe é popular e é barato, mas no momento ninguém tem apetite para comer os que talvez tenham comido um parente. As vendas caíram em mais de 90%. Como se não bastasse essa onda de más notícias, o governo de Sri Lanka quer que aqueles que ainda têm casa perto do mar se mudem para pelo menos 300 metros de distância da praia. Ninguém tem dinheiro nem vontade de fazer isso. E pescar é só o que eles sabem fazer. O mar não está para pescador, e esse confirma que tudo vai mal. Agora era para ser o auge da temporada de pesca. Atum, camarão, lagosta. O mar era um tesouro para o Sri Lanka. 150 mil pessoas vivem da pesca. Gerações de pescadores. O mar, que deu tudo para eles, agora tirou tudo. Ser pescador era uma profissão óbvia nessa ilha tropical, banhada pelo sol. O mar é de todos, para todos. Mas hoje no Sri Lanka, muitos têm medo do mar. Têm medo do futuro. Você vai conhecer agora a história de uma brasileira que viveu bem de perto o drama do maremoto na Ásia. Ao lado dos correspondentes Marcos Uchoa e Sérgio Guios, ela voltou hoje à praia do Sri Lanka, onde passou momentos assustadores. É um convite para uma viagem especial. Levar Juliana de Colombo, onde ela está morando, para o sul do Sri Lanka. Lá ela viveu no domingo passado a horrível experiência do maremoto. E nas 5 horas de viagem, pela estrada inteira se vê a paisagem de destruição que ela escapou. Estrada de terra, hotéisinhos transados, a cidadezinha é adorada por estrangeiros. Mas hoje mal se consegue acreditar que aqui era um local de festas e agito. Esse era o Happy Banana, Banana Feliz, o bar que era o epicentro da alegria de Unawaduna. Juliana chega e vai direto para a areia. Unawaduna é vista assim como o lugar da moda. E no final de semana de Natal estava lotada de turistas. Sem reservar com antecedência, não tinha nenhuma chance de você encontrar um hotel, um quartinho numa pousada de frente para o mar. Esse jeitinho brasileiro de deixar tudo para cima da hora acabou sendo a salvação de Juliana. Tinha uma fogueira, e aí eu estava cansada porque eu já tinha ficado na praia o dia inteiro e tal. Aí eu estendi minha canga e meu plano era dormir até o sol da manhã me acordar. Aí, do nada, me deu uma tremedeira, comecei a tremer de frio, muito frio, e não estava nem ventando. Aí falei, gente, vamos pra pousada, vamos dormir, eu tô com frio e tal.
E aí foi essa hora que Deus me acordou pela primeira vez. Mas mesmo obrigada a ficar numa pousada mais afastada, por muito pouco ela não encarou o maremoto de frente. A porta estava emperrada. E tinha as grades, eu não conseguia sair, a água já estava pela altura. Fiquei gritando, Silva! Desesperada. Ao encontrar o seu Silva, e pouco depois a dona Silva, donos da pousada onde ela ficou, ela é bem recebida. E tem muito a agradecer a esse singalês com o nome português. Pouco depois encontramos uma dinamarquesa que via a cidadezinha como um Shangri-La, um paraíso. Ela conta como a onda arrasou a casa onde ela estava e de como salvou o filho dela agarrando e puxando ele pelos cabelos. Com a estrada alagada, essa capixaba de Vitória conseguiu chegar ao templo budista, que fica em cima de um morrinho. Lá, ela encontrou o monge que cuidou dela e de tanta gente aquela noite. Ele diz que agora 43 famílias estão abrigadas no templo e que no dia do maremoto 78 estrangeiros foram para lá. Ele guardou um caderno onde Juliana e todos de fora do país deixaram seus nomes e endereços. Ela mostra onde dormiu. Juliana pôde rever os lugares onde para ela tudo não passou de uma aventura, mas sabe que para tantos outros foi bem mais do que isso. Você pretende voltar aqui? Eu pergunto. Sempre. Está marcada para amanhã, na Indonésia, uma reunião de emergência entre líderes de vários países para tratar da ajuda à região devastada pelo maremoto. Os enviados especiais Marcos Uchoa e Sérgio Guius estão em Jacarta para acompanhar o encontro. Chegaram hoje à Indonésia os líderes que podem acertar uma série de medidas que vão definir a ajuda aos países mais castigados pelo maremoto. Existe ainda a urgência de tratar de feridos e sobreviventes. Tanto ainda o que fazer para alimentar milhares de pessoas sem teto, sem nada. Mas essa reunião deve tratar também de um planejamento a longo prazo. O temor por aqui é que depois dessa primeira onda de solidariedade, os desabrigados fiquem progressivamente esquecidos e sem condições de reconstruir suas vidas. Uma reunião de emergência aqui em Jacarta a partir de manhã é a primeira iniciativa conjunta de países do mundo inteiro para ajudar os que mais sofreram com o maremoto. Para a diplomacia americana, essa é uma chance de ouro. Imagens de seus soldados em operações de paz, trazendo auxílio para tanta gente, são radicalmente opostas à dieta de violência que é transmitida do Iraque para o mundo. Nenhum soldado está aqui fazendo relações públicas, mas, inegavelmente, esse é um efeito colateral bem-vindo pelo governo Bush. Não vai faltar o que fazer. A região de Aceh, a mais atingida, é o centro do islamismo mais conservador da Indonésia. A gratidão dessa gente para com os americanos e tantos estrangeiros já pode ajudar a amenizar um clima de desconfiança entre duas visões de mundo. Porque se trata de salvar vidas, ou em alto mar, como foi o caso desse rapaz, resgatado por um navio da Malásia, depois de ficar 8 dias agarrado a uma árvore, ou através de doações, como essas feitas pela comunidade de 60 brasileiros que moram em Jacarta. Essa iniciativa da embaixatriz do Brasil, Mônica Martins, faz parte de muitas da sociedade civil. Não se fica de braços cruzados diante de tanto sofrimento. Daí é que você não dá para ficar parado, porque você realmente toca. Somos embaixadas, mas também a comunidade estrangeira, porque cada embaixador está falando com a sua comunidade, como eu falei com os brasileiros. Na Ásia, os sobreviventes do maremoto buscam na fé a força para lidar com a tragédia. É o que mostram do Sri Lanka os correspondentes Marcos Uchoa e Sérgio Guius. Da janela do hotel, um turista britânico vê o mar subir e começa a filmar. Logo, a onda gigante se forma. Quando chega à praia, tem 5 metros de altura. O turista volta à janela. O que ele vê agora é água, lama e destruição por todo lado. Essa família americana fazia um passeio à beira-mar. Assustada, a mulher pede para o marido sair dali. Eles conseguem. Chegam ao hotel pouco antes do impacto da onda.
Hoje, sexta-feira, é dia de oração. A Indonésia é o país com a maior população muçulmana do mundo. O ulama tenta confortar os fiéis. Ele também está sofrendo. Aqui no Sri Lanka, a maioria budista foi para os templos. O mais importante deles, em Colombo, tem uma história de 2.500 anos. Esse senhor nos conta que Buda esteve aqui. A mãe ensina o filhinho a rezar. O templo de Kaania é magnífico por fora, ainda mais bonito por dentro. Com os sons de tambores e de uma corneta, as pessoas são recebidas. Elas trazem muitas flores como oferendas a Buda. Nessa estátua, ele está deitado. Um monge ouve a todos, cada um com uma história mais triste para contar. Pouco depois, o monge nos chama, mostra um lugar especial com estátuas ainda mais coloridas e originais. E amarra um cordãozinho no nosso pulso, um talismã para dar proteção. Tanta gente aqui precisa de cordõezinhos como esse e de muito, muito mais. Essa é uma gente traumatizada. Proporcionalmente à população, nenhum país sofreu tanto quanto o Sri Lanka. Eles são 20 milhões de pessoas e o governo daqui já fala em quase 40 mil mortos. Seria o equivalente no Brasil a se 360 mil pessoas morressem. Vir aos templos, buscar uma ajuda espiritual, é o que eles procuram hoje, tentar entender, aceitar essa tragédia. Todos ouvem uma voz que soa por toda a área do templo. Modulawawi Sobita é o principal monge budista. Ele dá palavras de consolo que são transmitidas pela televisão para todo o país. E as rezas e cânticos dão a todos um sentido de comunhão no sofrimento. Esse casal conta que a família está despedaçada. Essa é uma história comum. Resta rezar. O sino anuncia que chega a hora mais aguardada. Esse é o único momento que parece feliz. Essa parada dos meninos tocando os tambores e passando no meio de todas as pessoas com uma procissão, representando uma nova vida para as pessoas que morreram no maremoto. Meninos e adolescentes marcam o ritmo da procissão que avança no meio da multidão. O ministro da Marinha carrega a primeira oferenda a Buda. Cada pessoa estende a mão para tocá-la. O Sri Lanka pratica a forma mais pura do budismo. Esse é um dia especial, véspera de Ano Novo, mas é um dia de luto nacional. Um dia para se homenagear os mortos, um dia para lembrar, porque aqui, como em tantos lugares do Oceano Índico, eles nunca vão poder esquecer. O governo da Indonésia desistiu de contar o número de mortos e admitiu pela primeira vez que não tem condições de fornecer o número preciso das vítimas das ondas gigantes. Pela última contagem, são 140 mil mortos na Ásia e na África. Um turista israelense gravou as imagens do momento em que uma onda gigante chega a um hotel na ilha de Phi Phi, na Tailândia. Dentro do hotel, o horror e o pânico dos turistas. A água chega até as escadas e os hóspedes vão para o andar de cima. Na correnteza, um homem se agarra a uma palmeira. Tenta resistir à fúria da água. Outros dois também lutam para se salvar. Para os sobreviventes, outra batalha pela vida. As caixas de comida são recebidas com aplausos pelos voluntários em Aceh, na Indonésia. A maior operação de assistência humanitária da história tem que vencer muitos desafios. Estradas e pontes arrebentadas, falta de combustível e a vastidão da área atingida. Em Meolabo, a 150 quilômetros do epicentro do terremoto, os mantimentos chegam somente de helicóptero. Aviões militares americanos chegam trazendo o que a população mais precisa: água. Em Tamil Nadu, no sul da Índia, a falta de esgoto sanitário e de condições de higiene é a maior ameaça. No Sri Lanka, médicos e voluntários se desdobram para dar assistência aos feridos. Na Tailândia, o governo vai construir casas e calcula que terá que fornecer comida para as vítimas durante 6 meses. Em meio a tanta tristeza, na ilha de Penang, na Malásia, uma família celebra um presente.
A menina Tulasi, de 20 dias, sobreviveu flutuando sobre um colchão. Ela dormia num quarto nos fundos do restaurante dos pais. Quando as ondas chegaram, todos foram arrastados pela correnteza. Quando os pais conseguiram voltar, encontraram o bebê boiando no colchão sobre 1,5 metro de água. A mãe, Mary, disse que ter as 2 filhas vivas é um milagre. O secretário de Estado americano Colin Powell embarca no domingo para a área do desastre. Hoje ele se reuniu com o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, e afirmou que os Estados Unidos estão comprometidos com uma assistência de longo prazo aos países atingidos. Powell disse ainda que não é hora de bate-boca, e sim de cooperação para ajudar pessoas desesperadas. O maior perigo de um tsunami é a sua rapidez. Não é à toa que, em japonês, tsunami significa onda no porto. Dizem que foi inventado por pescadores. Retornando com sua captura, eles viram que seu porto havia sido destruído por uma onda violenta que eles nem tinham visto. O fato é que, em mar aberto, os tsunamis geralmente não ultrapassam 1 metro, 3,3 pés. Mas em comprimento, ou seja, a distância entre as cristas, podem atingir de 100 a 200 quilômetros, 60 a 120 milhas. Isso é pelo menos 1000 vezes maior do que as ondas comuns. E sua velocidade é como a de um avião a jato. E apenas nas costas, os tsunamis atingem tamanhos incríveis. Então, como explicamos essa fúria repentina dos elementos? O vento, como no caso das ondas normais, nada tem a ver com isso. A massa de água é literalmente empurrada por um impulso curto e poderoso da água, e ocorre uma mudança brusca em grande escala no oceano. A causa pode ser um terremoto, erupção vulcânica, deslizamento de terra, explosão, o colapso de rochas e glaciares ou asteroides com impacto na água. Mas o principal culpado em 88% dos casos é sísmico. A energia motriz de um tsunami, ao contrário de uma onda comum, passa pela água, não por cima dela. Portanto, 95% do ciclo de vida de um tsunami é invisível a olho nu, e somente no final ele vem à superfície. Agora, respire fundo e mergulhe profundamente no epicentro desses eventos comigo. Até o momento em que as placas litosféricas da crosta terrestre se movem. O tremor é poderoso, quase 8 pontos, o que significa que um tsunami não pode ser evitado. Por causa do choque, parte do fundo do mar sobe, enquanto outra desce. E o oceano começa a oscilar verticalmente, lançando uma série de ondas. Se um navio estiver acima do centro deste terremoto, é seguro. A altura das ondas batendo do seu lado é de cerca de meio metro, 1,64 pés. Mas nas profundezas do oceano tudo está tremendo, do fundo à superfície. Imagine a enorme massa de água agora correndo para a costa, e a uma velocidade de 400 a 880 km por hora, 249 a 547 milhas por hora. E em alguns casos até 1000 km por hora, 621 milhas por hora. O que você vai ver da costa? Se você está esperando por uma onda assassina como em filmes de desastre, pode não estar pronto para o que realmente vai acontecer. E você mesmo certamente encontrará sua morte, paralisado pelo comportamento incomum da água. Antes de um tsunami, ele costuma recuar, expondo a costa devido ao assentamento de terras no local do terremoto. Portanto, a pior coisa que você pode fazer nesse momento é começar a coletar conchas e animais do fundo do mar. Isso é o que muitas pessoas fizeram ao se deparar com o tsunami pela primeira vez. Enquanto isso, na costa, parte da onda desacelera para 50 km por hora, 31 milhas por hora. E o resto da massa de água começa a subir devido ao congestionamento. Quanto mais fundo o oceano, mais alta é a crista. E quanto mais a água recua, mais grandioso é o tsunami. Mas agora que você sabe o motivo desse estranho comportamento, pode avisar os outros da catástrofe iminente, como fez a colegial inglesa Tilly Smith na costa do Oceano Índico em 2004. Por uma feliz coincidência, ela acabara de aprender na aula de geografia que a água recua rapidamente da costa antes de um tsunami. Tilly convenceu seus pais e todos ao redor de que eles precisavam se salvar.
e assim ajudou cerca de 100 pessoas. Lembre-se de que você deve agir rapidamente antes de desacelerar. Uma vez que a onda atingir a costa, sua velocidade ainda é de dezenas de quilômetros por hora ou milhas por hora. Portanto, no momento em que um alarme é emitido ou um tsunami aparece no horizonte, você tem no máximo 20 minutos. Passe-os recuando 10 quilômetros, 6,2 milhas para o interior. Se isso não for possível, suba em um telhado ou pelo menos em uma árvore forte. Nem sempre um carro é a melhor escolha. Se você não quer ficar preso no trânsito entre todos os outros que fogem das intempéries, quer? Se você se encontrar na água, então, antes de tudo, livre-se de sapatos e roupas pesadas. Você poderia facilmente ser atingido por escombros e ser carregado para o oceano, e com essas roupas seria extremamente difícil escapar. Além disso, não se apresse para voltar alegremente à zona de perigo quando a água baixar. Isso é o que os residentes da cidade soviética de Severokursk fizeram durante um tsunami em 1952. Como resultado, aqueles que sobreviveram à primeira onda foram varridos meia hora depois, com a segunda, que tinha cerca de 15 a 18 metros, 49 a 59 pés de altura. Infelizmente, isso não é incomum. Existem várias ondas e a primeira nem sempre é a maior. A próxima pode demorar 2 a 3 horas para chegar e não enfrentará nenhum obstáculo. A primeira onda limpa o caminho, levando carros, árvores e propriedades com ele. A segunda carrega tudo de volta, destruindo edifícios e tudo em seu caminho. Foi exatamente o que aconteceu em Severokursk. Os tremores começaram por volta das 4 da manhã. E quando o nevoeiro matinal se dissipou, fragmentos flutuando na água eram os únicos remanescentes da cidade na costa. Portanto, não até 3 a 4 horas após o ataque final, você pode finalmente respirar. Mas não pense que para a salvação basta notar apenas o estranho comportamento da água a tempo. Nem sempre retrocede antes de um tsunami, portanto, confiar apenas nesse sinal não é suficiente. As informações mais precisas sobre ameaças serão fornecidas pelos centros de alerta de tsunami. O fato é que as ondas sísmicas se movem muito mais rápido do que as ondas normais, e um alarme desse centro dá aos residentes do litoral alguns minutos preciosos, às vezes até horas, se a origem do terremoto estiver longe da costa. No entanto, nem todos os fortes terremotos subaquáticos levam a tsunamis. Um aumento no nível da água em uma área específica do mar ou oceano fornecerá a previsão mais precisa, e é importante que o alarme do ponto de medição chegue antes da própria onda. Enquanto discutimos terremotos subaquáticos, você não deve descartar outras causas de tsunamis. Por exemplo, o maior tsunami do mundo ocorreu no Alasca. 90 milhões de toneladas de rocha e gelo caíram das montanhas na Bahia. A água subiu 524 metros, ou 1.720 pés, no ar. Uma onda varreu a Bahia, arrancando árvores e jogando o navio que estava a 10 quilômetros do epicentro para o outro lado da ilha. E o tsunami resultante da erupção do vulcão indonésio Krakatoa no século XIX destruiu milhares de navios e ceifou dezenas de milhares de vidas. Embora, de acordo com as estatísticas, os vulcões sejam a causa de cerca de apenas 5% desses desastres. Não apenas as ondas assassinas podem ser criadas pela natureza, mas também pela própria humanidade. Por exemplo, explodindo uma bomba atômica subaquática, como aconteceu em meados do século XX. Uma explosão em grande profundidade levantou uma onda de 29 metros, ou 95 pés, de altura. No entanto, não houve danos. Depois de quebrar 300 metros, ou 984 pés, ela se acalmou. A causa mais rara de tsunamis são asteroides, com um diâmetro de mais de 1 quilômetro, ou 0,62 milhas, caindo na água. Por exemplo, de acordo com uma versão, o asteroide Chicxulub, com um diâmetro de 11 a 81 quilômetros, ou 6,8 a 50,3 milhas, e com uma cratera de 20 quilômetros, 12 milhas de profundidade, causou a extinção dos dinossauros. Privou a Terra de luz solar devido à liberação de poeira na atmosfera e desencadeou um tsunami de 14 metros a 1,5 quilômetros, ou 46 pés a 0,93 milhas de altura. Essas ondas varreram o planeta, agitando os oceanos.
O mais mortal foi o já mencionado tsunami perto da ilha de Sumatra em 2004. Ele atingiu 14 países e ceifou mais de 200 mil vidas. A energia do terremoto que o desencadeou foi de 20 mil bombas atômicas, como as que uma vez foram lançadas em Hiroshima. Se você fez planos para férias futuras, mas de repente está hesitando, não se apresse em adiá-las. Em primeiro lugar, o maior perigo em termos de tsunamis é a área do Oceano Pacífico chamada o Anel de Fogo. Em segundo lugar, em termos de ondas pequenas, mesmo aí, elas geralmente ocorrem não mais do que 4 vezes por ano. E apenas uma vez por década nascem recordistas com uma altura de 10 metros, cerca de 30 pés. Incredibile! Guarda quello che va indietro! Cazzo, qui adesso arriva fino ai bungalow. Oh yeah. Wolf person, whatever your name is.
Todos os nossos vídeos é uma compilação de vários trabalhos e seus autores. Trazemos uma coletânea de vídeos, realizando uma grande compilação de documentários. Os nossos vídeos têm a devida autorização de seus criadores e autores. Desta forma realizamos uma excelente compilação, reunindo documentários impressionantes. Este vídeo foi criado com base em eventos ou situações que realmente aconteceram na vida real. Esta não é uma história fictícia, mas um vídeo autorizado devidamente por seus proprietários. Canal e documentários.